Olá, seja bem-vindo ao dia 311 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler 2 Reis no capítulo 20, iremos a Hebreus no capítulo 2, iremos a Oséias no capítulo 13 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 137 e Salmo 138. Aqui em 2 Reis, no capítulo 20, nós vamos ler sobre a doença do rei Ezequias e também os mensageiros da Babilônia. Vamos a essa leitura? 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou: Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio internamente, no pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volta e diga a Ezequias, líder de meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 dias, 15 anos de vida a você. E livrarei você e essa cidade das mãos do Assíria. Defenderei essa cidade por minha causa e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem empalastros de figo. E eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo? Isaías respondeu: O sinal que o Senhor vai cumprir, o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou a Deus e ele fez a sombra recuar a dos 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas a um presente a Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou tudo que havia em seu armazém: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo os seus tesouros. E não houve nada em seu palácio e no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi a Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros em que não tenha lhe mostrado. Então Isaías lhe disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, disse o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele estendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive as construções do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Vamos a Hebreus? Hoje em Hebreus nós faremos a leitura do capítulo 2, aonde aqui o escritor ele vai falar sobre o perigo da negligência e também ele vai falar sobre que Jesus ele foi feito semelhança aos irmãos. Vamos à leitura? Diz assim, Hebreus no capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provocou a firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuído de acordo com a sua vontade. Não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo que há de vir, o respeito da qual estamos falando, mas de alguém que certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que ele te importes e o filho do homem para que ele te preocupes, tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra, tu sujeitaste debaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora,
Porém, ainda não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembléia e te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me dá, que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelo pecado do povo. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de sofrer aqueles que também estão sendo tentados. Sofrer não, de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Vamos ao profeta Oséias. Profeta Oséias, hoje nós faremos a leitura no capítulo 13 de Oséias. Ele vai falar da ira do Senhor contra Israel. Vamos à leitura desse capítulo 13 sobre a ira do Senhor contra Israel? Diz assim: quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem deste povo: eles oferecem sacrifícios humanos e beijam ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso, serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha que num redemoinho vai de uma eira, como a fumaça que sai da chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não me reconheceram, não reconheceram nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente, quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso, virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubam os filhotes. Eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei, que haveria de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dai-me um rei e líderes. Dei a você um rei na minha ira e tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como a de mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, e a sua fonte falhará, e seu poço secará, e todos os teus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, e suas mulheres grávidas serão rasgadas em seus ventres. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá em Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 137 e Salmo 138, salmos davídico de louvor e adoração a Deus. Vamos à leitura de Salmo 137 e Salmo 138. Diz assim, Salmo 137.
Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém. Se eu me esquecer de ti, que grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que passe por angústia, tu preservas a vida da ira dos teus inimigos. Estende as tuas mãos direita e livra-me. O Senhor cumprirá o propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Grato pela tua companhia, se Deus nos abençoar, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.